Eu estava hoje pela manhã pensando sobre isso, como o tempo passou rápido. Já faz um ano que eu estou aqui. Faz alguns dias e já fará um ano desde quando eu cheguei aqui. E esse ano, apesar de todas as dificuldades, ele foi um ano que passou muito rápido, né? Muito rápido mesmo. E aí a gente vê como a vida passa rápido. E isso nos leva a uma reflexão bacana. O que nós temos feito na nossa vida? Como é que nós temos agido no nosso dia a dia a fim de remir da melhor forma possível a nossa própria existência, a fim de justificar a nossa existência na Terra, porque nós estamos aqui com o propósito de Deus e precisamos saber se este propósito ele tem sido de fato cumprido na nossa vida e através da nossa vida. E aí a pergunta que vai nortear a nossa fala nessa manhã: que tipo de vaso somos nós? Que tipo de vaso somos nós? Eu quero convidá-lo então para abrir a sua Bíblia, e também nós teremos projetado, o Manel já está atento ali, Jeremias 18, de 1 a 6. É o texto da nossa reflexão nesta manhã, do último domingo do ano de 2020. Estamos a 3 dias do ano novo. 4 dias, né? Hoje é dia 27, 4 dias do ano novo. Nós estamos no último domingo do ano de 2020. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. É o texto da nossa reflexão nessa manhã. E nessa mensagem de hoje eu quero refletir sobre se somos vasos, de fato, que tipo de vasos nós somos, e se Deus tem moldado a nossa vida, se nós temos permitido que Deus molde a nossa vida. E se estivermos nas mãos do oleiro, sem dúvida nenhuma, Ele está moldando a nossa vida. E muitas vezes é necessário passarmos por situações difíceis para sermos moldados. Em alguns momentos, o oleiro precisa desmanchar toda aquela obra, refazer toda aquela obra que ele fez, por estarmos, às vezes, extremamente endurecidos, precisando de reparos, precisando ser desmontados e refeitos para nos tornarmos aquilo que Ele espera que nós sejamos, vasos de bênção. É isso que Deus espera, é isso que Deus deseja para nós. E aí eu quero perguntar para você nessa manhã: você tem sentido Deus moldando a sua vida no dia a dia? Você consegue sentir isso? Você consegue perceber que Deus está moldando a sua vida no dia a dia? Então nós vamos refletir nesse texto, entendendo as 3 figuras que nele aparece, que no texto aparece, para vermos nesta porção das Escrituras
algo que vai edificar a nossa vida, que vai nos fazer pensarmos sobre nós mesmos, sobre a ação de Deus na nossa vida e sobre a nossa ação no mundo em que nós vivemos. A primeira figura que nós vemos aqui no texto é a casa do oleiro. É uma figura. Está no versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A casa do oleiro aqui representa para nós hoje a igreja física. Nós sabemos que nós somos a igreja mística, mas existe a igreja física, que é o lugar onde nós nos reunimos, que é o lugar onde nós encontramos este tempo de comunhão e de alegria, todos os domingos, em outros dias também. Alguém ajuda a irmãzinha ali, ó, ali fora, por favor. Ela não é daqui, não? Eu pensei que fosse sua mãe, moço. Tá bom. Eu pensei, olhando assim, eu pensei que fosse sua mãe. Agora ele pegou e vai ajudar de qualquer forma. É bom, né? Não deixou de ser útil. A casa do oleiro, então, aqui, ela representa a igreja física onde estamos. E como disse, e como a gente pode entender no texto, essa casa provavelmente ficava numa várzea, ficava num vale. É por causa disso que Deus fala, desce até a casa. Então ela estava num lugar baixo. E aí já começa o nosso aprendizado. Quando nós fazemos aplicações na nossa vida a partir do texto, nós começamos já a aprender algumas coisas. E por ser uma várzea, por ser um lugar baixo, nós podemos já extrair do texto algumas lições. Primeiramente, que a casa do oleiro é um lugar de humildade. Precisamos ser humildes, como igreja mística, na igreja física. A igreja, como nós já dissemos, é um lugar onde devemos ser humildes. E é por isso que Paulo dizia para não pensarmos de nós mesmos além daquilo que devemos pensar. É o que ele diz em Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 1 a 3. Ele diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha o que ele diz agora: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Olha que lição preciosa que Paulo deu àquela igreja e que dá a nós na igreja de hoje, na igreja contemporânea. Na igreja do Senhor nós precisamos descer do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, deixar de lado os títulos e sermos todos irmãos no mesmo nível, lavados, remidos, resgatados pelo sangue de Jesus, que vivemos juntos para a glória de Deus. Este é o objetivo, é um lugar onde nós chegamos e nos ajoelhamos. E existe toda uma simbologia no se ajoelhar, né? Quando nos ajoelhamos, nós estamos ali com muita humildade, confessando diante de Deus que nós nos submetemos, confessando diante de Deus que somos pecadores, e é por isso que nos ajoelhamos, é por isso que nos dobramos diante de Deus. E eu sempre disse que o ajoelhar não é a posição oficial de uma oração. Ela é só uma das posições de você orar. Você pode orar de pé, você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar prostrado, você pode orar ajoelhado. Mas existe toda uma simbologia no ajoelhar-se.
e tem a ver com a humildade. Aqui nós precisamos viver e demonstrar o nosso sentimento, não somente diante de Deus, mas diante de nossos irmãos também, na nossa postura de humildade, e é por isso que nós descemos. Mas a casa do oleiro também é lugar para ouvir a palavra de Deus. Aqui nós nos reunimos e é exatamente isso que nós estamos fazendo. A igreja é um lugar onde nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, que nos molda e que nos limpa. Conforme João capítulo 15, versículo 3, que diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A pregação, ela precisa ser prioridade na igreja, e graças a Deus, nessa igreja nós levamos isso a sério. Ela tem que ser prioridade acima de todas as outras coisas. Todas as coisas na igreja são importantes, o louvor é importante, trabalho com crianças é importante, trabalho com casais, com jovens, todos os trabalhos, todas as atividades são importantes, mas a atividade mais importante na igreja é o compartilhar a palavra de Deus, porque é neste momento que nós ouvimos as reflexões que vão nos levar ao aprofundamento da nossa relação com Deus, conforme os seus propósitos para a nossa vida. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos a fé necessária para que nós possamos vencer, como Paulo disse aos Romanos no capítulo 10, no versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Ela nos faz crescer, ela nos faz aprender a direção de Deus para a nossa vida. É através da palavra de Deus que nós começamos a entender os propósitos de Deus e nos submetemos a esses propósitos. Em terceiro lugar, a casa do oleiro também é lugar de ser moldado. Na casa do oleiro é o lugar onde Deus nos molda. Ao ouvir a palavra de Deus, nós somos moldados e mudamos. Ao ouvir a palavra de Deus, o nosso relacionamento com Deus é ajustado. E nós também somos moldados neste lugar, nos relacionamentos que temos com os nossos irmãos. Provérbios 27, 17, um versículo que a Rai gosta tanto, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nesses relacionamentos que nós temos na igreja física, nós podemos ser moldados, nós podemos ser modificados, nós podemos crescer. O nosso caráter, o nosso temperamento, personalidade, o nosso comportamento são moldados quando aprendemos a palavra de Deus na igreja, quando estamos reunidos e nos relacionamos com outros irmãos que também vivem na graça e pelo poder da palavra de Deus que transforma a nossa vida. E aqui também nós aprendemos a respeitar os nossos irmãos. Aprendemos o respeito aos nossos irmãos, às autoridades. Aprendemos a seguir princípios e normas que nos fazem ser mais humildes. A humildade precisa estar presente e é neste lugar que nós aprendemos isso. Por isso Deus manda ir à casa do oleiro, que na nossa aplicação aqui é a igreja física, porque nós precisamos aprender a ser humildes, nós devemos ouvir a palavra e nos deixarmos ser moldados por Ele. Essa é a importância de congregarmos, essa é a importância de estarmos nesse lugar. A segunda figura que vemos no texto é o oleiro, no versículo 6. Não posso eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor.
Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Esse oleiro não é outro, ele não representa outro personagem, senão o próprio Deus. E é claro que a mensagem aqui estava destinada ao povo de Israel, mas hoje nós somos o Israel de Deus. Então essa palavra se aplica integralmente à nossa vida. E aqui nós aprendemos que não basta apenas estarmos na igreja física. Isso é importante, mas mais do que isso, é necessário estar nas mãos do oleiro, é necessário estar nas mãos de Deus. Deus é o oleiro e Ele quer moldar as nossas vidas dia após dia. Que momento tão oportuno para ouvirmos sobre isso. Momento em que nos aproximamos do final do ano, e o final do ano ele sempre marca aquela transição de um tempo para outro. Na prática é só mais um dia, né? O dia 31 é um dia 1º de janeiro é outro. É só mais um dia, mas existe todo aquele simbolismo, existe todo aquele glamour em volta do dia, onde as pessoas fazem as suas promessas, a maioria delas nunca são cumpridas, né? E no ano que vem e no ano seguinte serão as mesmas promessas, mas é tempo da gente ouvir o que Deus quer na nossa vida e é tempo de nos deixarmos moldar por Ele. Deus é o oleiro e Ele quer moldar a nossa vida, e a gente vê isso com clareza na parte do texto que nós acabamos de ler. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Bom, nós sabemos que um oleiro, ele não vai perguntar para o barro o que quer que seja feito, se ele pode fazer algo ou como ele fará isso. Mas, Paulo, falando aos Romanos, em Romanos 9, 21, ele diz o seguinte: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para que da mesma massa faça um vaso para a honra e outro para a desonra? O oleiro é quem manda. O vaso ele não pode dizer o tipo de... O barro ele não pode dizer o tipo de vaso que ele quer ser. Mas o nosso oleiro nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele nos pergunta se nós queremos ser moldados por Ele. Deus não obriga ninguém a passar por esse processo. Isso por causa de amor, do amor que Ele tem por nós. Ele respeita a nossa vontade se nós não quisermos ser moldados. É por isso que tem tanta gente vivendo de qualquer maneira por aí, porque não se permite ser moldado por Deus. Mas quando nós permitimos que Ele nos molde, aí Ele entra de maneira poderosa. Aí com as suas mãos, Ele molda o barro. As nossas vidas são transformadas quando nos colocamos nas mãos de Deus. Com a sua própria mão Ele molda a nossa vida. Com os seus pés Ele move a roda. Então uma máquina de oleiro, ela é movida pelos pés. A pessoa vai pedalando como se fosse numa máquina de costura. E ali então aquela roda vai se movendo e o movimento faz com que o barro possa ser moldado. Com as suas mãos ele molda e com os seus pés ele gira aquela roda aonde está a massa informe para ser transformada num vaso de barro. Desse jeito Deus tem movido as nossas vidas para que nos tornemos moldados e que as circunstâncias que nos ocorrem não sejam mero acaso, mas sejam propósitos de Deus para a nossa vida. Na medida que nos permitimos ser moldados por Deus, nós estamos permitindo que Ele nos aloque segundo a sua vontade, nos lugares que Ele planejou, que Ele tem pronto para nós. Com as suas mãos Ele molda, com os seus pés Ele roda, e com os seus olhos Ele olha para o barro e vê tudo o que precisa ser feito, a fim de que o vaso seja um vaso para honra. Se estiver com defeito,
Ele desmonta e remonta. Se estiver bonito e pronto, ele contempla e coloca ali o seu carinho, o seu amor. Deus é o oleiro que quer moldar a nossa vida. É o que Deus quer fazer. E precisamos permitir que Ele modifique algo em nós, se isso for necessário. Nós temos que ter humildade neste nível. Permitir que Deus mude na nossa vida qualquer coisa que precise ser mudada. E eu desafio você nessa manhã linda e maravilhosa a permita que o oleiro, o nosso Deus, molde a nossa vida sempre que possível. E a terceira e última figura do texto é o vaso de barro. No versículo de número 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas suas mãos, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Este vaso sou eu. Este vaso é você. Este vaso somos nós. O vaso é a obra de arte nas mãos do oleiro. Nós somos essa obra de arte, feita por Deus, com suas mãos, moldadas por Ele, para que sejamos e vivamos segundo a sua vontade, para a glória do Senhor. De que é esse barro? De que é esse vaso? Esse vaso é de barro. E Paulo diz à igreja de Coríntios, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso é muito importante. E o barro, ele tem algumas características que são aplicáveis a nós e que nós precisamos aprender. Primeiro, a matéria-prima. A matéria-prima do vaso, do barro, é a terra, é o pó, é a matéria física do barro. Mas quando está seco, ele não pode ser moldado. Ele precisa ser temperado. Ele precisa estar misturado para que ele possa ser, então, moldado segundo a vontade de Deus. O ser humano, com toda a sua arrogância, mesmo que não reconheça, é feito do pó. Simples assim. Nada mais do que pó. Frágil e facilmente levado, até mesmo por um sopro de vento. Mas o pó, muitas vezes, ele fica enrijecido e precisa ser quebrado, precisa ter triturado e amassado para que possa ser moldado. E o outro ingrediente do barro é a água. Sem a água não se faz o vaso. Não teria como moldar o pó sem que ele fosse molhado. E a água aqui simboliza a palavra de Deus, que vem de encontro com nossas fraquezas e que nos faz sermos maleáveis diante de Deus. É o que Paulo diz aos Efésios, se referindo às igrejas, no capítulo 5, no versículo 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus. A água é a palavra de Deus, que nos faz entendermos e que nos faz nos moldarmos à vontade de Deus, a fim de que sejamos um vaso. E o terceiro elemento é o fogo. Depois de pronto o vaso de barro, ele precisa passar pelo fogo para ser cozido, para que ele tenha consistência, para que ele fique pronto. Aí sim o vaso fica pronto e firme para enfrentar todos os atritos, para ser utilizado segundo a vontade de Deus. E o fogo aqui é uma figura do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que vem sobre o cristão, após ele ser molhado pela palavra de Deus e moldado pelas mãos do Senhor, através da santificação. Então esse crente pode passar pelo fogo e ficar solidificado, ficar firme, preparado para qualquer provação. Quando passa pelo fogo, o crente não se quebra facilmente, pois está pronto para servir e fortalecido por Deus, que, como já vimos na nossa ilustração, é o oleiro. E aí eu te pergunto, Deus está moldando a sua vida? Deus tem moldado a sua vida? Quando Paulo escreve sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, no verso 20, ele diz: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. E aí eu pergunto para você que está aqui, para você que está em casa nesta manhã, que tipo de vaso você tem sido? Que tipo de vaso nós temos sido? Vaso de honra ou vaso de desonra? Se por acaso entendermos que como vaso não temos vivido de forma apropriada, precisamos permitir que o oleiro nos desfaça e faça de nós um novo vaso.